Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um OP360 Live. Ahm, Peço já desculpa porque íamos fazer o live às 19 horas e por motivos profissionais aqui da clínica tivemos que adiar um pouco o nosso live. Vamos então falar hoje sobre as entorses e sobre o gelo e repouso, se é mito ou realidade. Primeiro, importa definir o que é uma entorse. Entorse normalmente é uma lesão articular, mas que não tem impacto só na articulação em si. Também estamos a falar de uma lesão que tem impacto em todos os componentes que envolvem a articulação. Ou seja, na articulação temos a lesão, podemos ter a lesão quer da cartilagem, quer da parte ligamentar ou da cápsula que envolve a articulação, mas podemos ter também a lesão e temos sempre uma componente das estruturas que envolvem a articulação, nomeadamente a parte muscular e tendinosa e arterial, a parte dos nervos, todas as estruturas que estão em volta da articulação, das articulações que podem estar envolvidas e afetadas nas entorses, vão ter repercussões. As entorses mais comuns são as entorses da tibia társica, do tornozelo, ou as entorses do joelho. Pode ocorrer entorses em todas as articulações, também das extremidades, quer dedos, quer cotovelo, ombro, mas as mais comuns, que as pessoas estão mais habituadas a encontrar normalmente, são as entorses dos tornozelos e do joelho. Muito mais comum até os tornozelos do que o joelho. Por isso, surgiu a hipótese de fazermos este live para desmistificar alguns conceitos e algumas das medidas que se tomam logo no momento pós-entorse e depois no percurso de reabilitação da entorse. Como eu estava a dizer, a entorse é um mecanismo lesional que leva as articulações de uma determinada região para lá do movimento que elas suportam, ou do movimento normal. Normalmente são mecanismos bruscos que a pessoa não tem capacidade e o corpo não tem capacidade de resposta para proteger. Por isso, dando origem à lesão. As entorses podem ter vários graus de acordo com vários fatores. Estamos a falar que o que pode influenciar muito a gravidade da entorse. Logo o primeiro é o mecanismo em si, se a pessoa se lesiona sozinha, se faz uma entorse sozinha, se é um mecanismo por impacto, por exemplo uma pancada direto na articulação, se a pessoa faz a lesão com carga, ou seja, após um salto, descer umas escadas em que o peso é colocado em cima da articulação, ou se é uma entorse mais simples, às vezes um mau colocar da posição do pé ou do joelho. Ou seja, um mecanismo que provoca a entorse vai ter normalmente uma correlação direta com a gravidade da lesão. Por isso, normalmente, quanto mais violento, quanto mais rápido e agressivo for o mecanismo que leva à entorse, mais grave provavelmente serão as repercussões que queremos ter a nível daquela região. Mais articulações por vezes estarão afetadas e mais estruturas estarão afetadas. Por isso, quando falamos de uma entorse, a primeira coisa que nós temos de ter em consideração é a gravidade. Por norma, tenta-se dividir, há várias classificações, dividimos as entorses em ligeiras, moderadas ou graves, ou em grau 1, 2, 3 e há quem coloque ainda um grau 4. O que define a gravidade, ou melhor, o que define se é grau 1 ou ligeiro, moderado e grave, são normalmente depois os sintomas e o que é que está e a afetação das estruturas e através dos sinais que nós observamos, aí vamos ver se enquadra numa entorse ligeira, moderada ou grave. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, numa entorse do tornozelo, uma pequena entorse em que o
o tornozelo fica só ligeiramente inchado, ou edemaciado, que é o termo técnico, não tem hematoma, não tem aquele derrame que normalmente as pessoas associam àquela pesadura, àquele negro. A pessoa consegue colocar bem o pé no chão, com alguma dor, mas consegue colocar bem o pé no chão. Podemos ter uma lesão que afeta mais uma ou duas articulações especificamente. O mecanismo de entorse normalmente é um mecanismo ligeiro, um pequeno má colocar do joelho, do pé, do ombro. Ou seja, é aquela dor, é aquele desconforto, mas que não é incapacitante. Ou seja, nesse tipo de casos em que a apresentação de ligeiro edema, sem hematoma, a pessoa consegue fazer a vida normal, mas tem ali aquele desconforto presente, muitas das vezes estamos a falar de um grau 1 ou de uma entorse ligeira. Quando a entorse, o edema já é maior e já começa a aparecer algum derrame, algum hematoma, aí já passamos para uma lesão num nível de gravidade mais elevado, ou seja, podemos já estar a falar de uma entorse moderada, de grau 2, em que já temos algum hematoma, algum derrame. Por vezes o derrame tem algumas características específicas, porque nós sabemos que o derrame acontece porque há uma ruptura de vasos sanguíneos, e nós temos vasos sanguíneos em todo o nosso corpo, mas, por exemplo, o que às vezes difere de uma entorse moderada para uma entorse mais grave, às vezes é mesmo a dimensão do derrame e a velocidade com que ele aparece no ato da lesão. Se nós estamos a falar, às vezes, de uma lesão, que nós fazemos a lesão e o derrame vem a aparecer horas mais tarde, estamos a falar essencialmente de um pequeno derrame que foi, imaginemos uma torneira que está, a torneira começando as nossas artérias, ou a artéria que passa por dentro de um músculo ou de um ligamento, que sofre uma pequena ruptura e está ali a pingar, como se fosse uma torneira a pingar lentamente a água, e ali neste caso o sangue, e por isso o derrame vai aparecer horas ou até às vezes no dia seguinte. Neste tipo de casos temos um derrame normalmente ligeiro, é por acumular, temos ali algo que está ali a deitar sangue internamente, e normalmente as estruturas mais profundas. Quando temos uma lesão mais grave, já de grau 3, normalmente o derrame, como o mecanismo de lesão é muito mais violento e as estruturas, o dano que as estruturas sofrem é muito superior, o derrame também vai ser muito superior porque a ruptura de vasos sanguíneos é muito maior, ou seja, vamos ter as estruturas vão estar mais afetadas, vai haver mais ruptura de algumas estruturas, mais ruptura de vasos sanguíneos, por isso a quantidade de sangue que vão libertar logo no imediato é muito maior, e por isso o derrame aparece, nos casos mais graves, muito mais cedo, normalmente até quase poucos minutos depois já começa a aparecer o derrame, e o inchaço e o edema são muito maiores, começa a aparecer aquele sinal que nós vemos, aqueles tornozelos ou aqueles joelhos com um aspecto muito vermelho, muito negro, bastante inchados, e já estamos a falar de uma gravidade de lesão bastante elevada. Quando as entorses passam quase para o grau 4, já não estamos a falar bem só de uma entorse, já estamos a falar quase de uma entorse com fratura, com lesão óssea, e aí a incapacidade que a pessoa vai apresentar normalmente é muito, muito elevada. Muitas vezes temos entorse do tornozelo, quando a pessoa não consegue nem sequer apoiar o pé no chão e pôr um bocadinho de peso em cima do pé, é sinal de alerta, é sinal que muitas das vezes podemos ter uma fratura ali naquele caso. Claro, a acompanhar todo o edema e todo o derrame. Por isso, todos os sinais de alerta, nós sabemos avaliar a entorse no seu imediato e nos primeiros dias, vai ser fundamental para nós sabermos que terapia havemos de colocar, e normalmente vemos muitas pessoas às vezes fazem pequenas entorses ligeiras, e até fazem um autotratamento em casa, por vezes erradamente, porque há sempre algumas lesões articulares e de algumas estruturas que depois precisam de ser trabalhadas para não deixar repercussões futuras, porque um tornozelo, um joelho, um ombro que sofra uma entorse,
apresentam um conjunto de alterações que a longo prazo tornam também aquele tornozelo mais suscetível a ter novas entorses e ter recidivas da mesma lesão. Normalmente um tornozelo que torce uma vez, se não for bem tratado, depois as pessoas vão começar a queixar-se de entorses sucessivas no mesmo tornozelo, e isso terá muito a ver também com a falta de tratamento, porque depois há um processo de adaptação do nosso corpo em que a parte muscular também não está preparada, a parte articular não está congruente e não está preparada para alguns mecanismos, e então o nosso corpo está sucessivamente a lesionar-se. Por isso, a parte principal das entorses é saber avaliar que tipo de entorse é que temos. Temos edema, ou seja, temos inchaços, o joelho, o tornozelo, o cotovelo está muito inchado, está pouco inchado, é só um pequeno inchaço. Esse é um sinal para ver logo alguma gravidade. Temos muito derrame, o derrame ocupa toda a região. Temos um derrame mais ligeiro, que só aparece quase no dia seguinte ou horas mais tarde, já tem quase com um aspecto mais negro até do que aquele vermelho, aquele rocheado mais vivo. Temos aí uma entorse de outras características. Às vezes até o facto de ficar vermelho ou não, apresentar um rubor, pode-nos indicar também uma gravidade de lesão diferente. Por isso, o que vai acontecer numa entorse são lesão de várias estruturas, desde a parte articular, ligamentar, musculotendinosa, arterial e, por vezes, até da componente nervosa, da parte dos nervos, que essas estruturas vão necessitar de um processo de recuperação e por um processo inflamatório. A inflamação nós podemos dizer assim de uma forma grotesca que no nosso corpo existem milhões de pontos inflamatórios ao longo do dia que são assintomáticos, são coisas menores e que o nosso corpo vai reparando e tem capacidade de reparar. Porque o processo inflamatório é isso mesmo, é um processo natural do nosso corpo que serve para reparar algo que foi afetado e algo que foi lesado. Por isso, quando nós nos paramos com um quadro de entorse, todo aquele quadro de edema, aquele quadro de derrame e a mesma própria dor, está muito associado ao processo inflamatório decorrente. O derrame mais até à parte de lesão, mas o próprio edema é mais um processo inflamatório das estruturas que foram usadas para poderem se regenerar e recuperar. E aqui, quando falamos do processo inflamatório, vamos entrar logo na primeira fase do gelo e repouso, mito ou realidade. Quando estamos a tentar reparar algo, por exemplo, no caso de um processo inflamatório, quem leva todas as estruturas que vão reparar o nosso pé, estamos a falar de estruturas vasculares, ou seja, é o sangue que leva para lá, é a linfa que depois é capaz de retirar todas as partes tóxicas do nosso corpo. O nosso sistema venoso tem que fazer essa drenagem também, ou seja, estamos a falar basicamente de líquidos que levam substâncias e levam quase uns bichinhos que vão lá reparar, quase os nossos operários, e que vão lá reparar aquela região. Ao colocarmos gelo numa fase inicial em algumas entorses, o gelo o que vai fazer é diminuir ou controlar o processo inflamatório. Fará sentido nas entorses ligeiras de grau 1, nas primeiras horas, se calhar, apenas, porque o processo inflamatório é muito pequeno e nós queremos controlar, queremos evitar que ele fique com uma dimensão exacerbada e nos cause desconforto, mas não queremos eliminar o processo inflamatório. É isso que hoje também é uma das mensagens que eu quero deixar já claro, é que nós, quando estamos a falar de uma lesão, nomeadamente agora no caso das entorses, ao controlarmos, ao utilizarmos gelo ou repouso, nós pretendemos controlar o processo inflamatório, mas não queremos eliminar o processo inflamatório. Por isso, é preciso saber quando usar o gelo, quando usar o repouso e quando deixar de o fazer.
Aqui às vezes é onde nós deparamos com as maiores falhas mesmo por parte das pessoas, porque começam a usar o controlo do processo inflamatório numa fase em que já não deve haver controle do processo inflamatório. O processo inflamatório deve ser controlado no momento inicial. Porquê? Porque o nosso corpo envia uma resposta muitas vezes descontrolada e essa resposta descontrolada faz pressão sobre as estruturas e causa dor. Por isso, nas primeiras 24, 48 horas, até às vezes, 48 horas já estamos a falar de uma entorse moderada, numa lesão leve, numa entorse leve, estamos a falar das primeiras horas apenas, o gelo. Porquê? Porque aí nessa fase, como o processo a resposta inflamatória do nosso corpo está a correr de uma forma tão rápida e tão violenta, digamos, e tão descontrolada, nós temos que pôr ali um pequeno travão ao nosso corpo para ele perceber que aquilo também é demais e o processo de recuperação deve ser feito de outra forma. Por isso, nas primeiras horas faz sentido darmos algum repouso. Quando digo algum repouso é evitar, se calhar, carga em cima muita carga em cima daquele membro. Não quer dizer que tenhamos que andar com o pé ou com a perna quase ao pé coxinho. Estamos a falar de reduzir o esforço que aquela estrutura está a fazer. Não vamos andar, se calhar, depois de uma entorse, não vamos andar a fazer caminhadas sucessivas logo naquelas primeiras horas. Estamos a falar de um repouso seletivo, não estamos a falar de um repouso em que a pessoa faz uma entorse e vai para casa, pé ao alto e fica lá durante 2 semanas. Estamos a falar de um repouso seletivo, ou seja, aquela estrutura está preparada para fazer uma atividade X e nós, quando queremos dar repouso, vamos dividir aquela atividade em 2 e vamos dar, se calhar, metade da atividade que ela fazia. Estamos a dar um repouso seletivo, não é para parar completamente a atividade daquele membro, porque o movimento e a atividade daquela estrutura é fundamental mantermos essa mesma atividade para também fazer o efeito de drenagem, de bombeio de sangue àquela estrutura para potenciar o processo inflamatório e toda a recuperação. Por isso, quando estamos a falar de colocar gelo, o que nós queremos é controlar, não queremos eliminar. É a mesma coisa com os anti-inflamatórios, que aí é outro cuidado. Anti-inflamatórios, o nome lá diz, é anti-inflamação. Se nós pretendemos recuperar um tecido, nós precisamos da inflamação controlada para aquela estrutura. Se nós estamos a provocar um anti-inflamatório, em muitos casos estamos a promover uma anti-correção e recuperação da estrutura. Quando o anti-inflamatório ainda cima é utilizado quase de forma cíclica, ainda mais esse efeito anti-regenerador e anti-recuperação, digamos, vai ocorrer. Por isso, cuidado, a utilização do gelo nas entorses, ver se o tornozelo está inchado, está só inchado, não tem derrame, um pouco de gelo nas primeiras horas imediatas e depois a terapia automaticamente muda. Tem algum derrame, no derrame aí, ou seja, temos aí um processo de sangramento de algumas estruturas que é preciso controlar mais. Podemos ir até às 24, 48 horas, nos casos bastante graves, podemos ir até no máximo até às 72 horas iniciais a utilizar o gelo como forma de controlar aquele processo inicial inflamatório que é descontrolado. Mas a partir daí, o gelo, o anti-inflamatório e o repouso absoluto, o repouso absoluto eu diria que é só mesmo em casos de fraturas e não é repouso absoluto às vezes da estrutura, porque está envolvida também com gesso e a pessoa também não consegue mexer, mas o repouso absoluto nunca será potenciador de recuperação. Nós temos que fazer sempre um repouso seletivo da estrutura e nunca absoluto. Mais à frente já vou explicar melhor o que é isso. Por isso, o gelo, no máximo até as primeiras 72 horas, nos casos mais graves, em que o edema é muito grande, o inchaço é muito grande, tem muito derrame, fará sentido, por vezes, colocar até às 72 horas. Gelo, a partir desse momento, como às vezes vemos, às vezes até nas prescrições, e às vezes as pessoas a fazer gelo por autotratamento durante 1 semana, 2 semanas, não faz sentido. É isso que eu quero que vocês percebam. É anti-natura para o nosso corpo, porque nós estamos
eliminar aquilo que nos vai recuperar. É uma coisa que nós termos uma barreira para nos proteger de algo, e o que nós vamos fazer para nos proteger, ou para pensar que estamos a proteger, é remover aquela barreira. Por isso, se o nosso corpo tem aquele mecanismo de processo inflamatório para recuperar e para regenerar, nós não podemos estar a lutar contra ele durante muito tempo, porque aquilo faz parte, aquilo é necessário para recuperar as estruturas. E quando é utilizado de forma errada e é muito controlado e é quase eliminado o processo inflamatório, o processo de recuperação estende-se e alonga-se, e o nível de recuperação das estruturas vai ficar afetado. Por isso, o gelo, após as primeiras 72 horas, nos casos mais graves, deve ser usado única e exclusivamente em casos muito pontuais. O que eu digo muito pontuais é: a pessoa fez um esforço exacerbado em que o joelho, ou o tornozelo, ou o cotovelo, após aquele esforço, ou após aquela atividade, ao final do dia, ficou com um edema muito grande e já começa a aparecer às vezes até algum derrame, ou seja, é uma coisa, nós começamos a ver que começa a ficar descontrolado, aí podemos usar naquele momento só um pouco de gelo com um bocadinho de elevação para controlar novamente aquele processo que ficou exacerbado. Fora esses pequenos pormenores, às vezes num dia, num esforço, em que temos que avaliar o que é que aconteceu na estrutura lesada, não devemos utilizar o gelo, porque estamos a lutar contra a nossa própria recuperação. Tínhamos uma pergunta sobre os chinelos e incidência das entorses, que depois vou responder mais à frente, vamos manter a linha de raciocínio. Relativamente a pós-operatórios, o raciocínio é o mesmo relativamente ao uso do gelo. Sim, nos pós-operatórios, basicamente é a mesma coisa. Nós, quando estamos a falar de um pós-operatório, estamos a falar de uma lesão das estruturas, ou seja, que é provocada pela própria cirurgia. A cirurgia faz normalmente, ou por furo ou por corte, faz uma lesão em muitas estruturas. Por isso, como a lesão é muito extensa, estamos a falar de várias estruturas que foram afetadas, o corpo vai responder normalmente o corpo responde sempre do tudo ou nada, então manda tudo para aquela região, todos os combatentes para recuperar aquela região, e o processo inflamatório fica muito, muito exacerbado. Por isso, nas primeiras horas tem que se fazer gelo. Depois, se tiver costura, temos que ter atenção. Também podemos ter um processo inflamatório da própria cicatriz, que se tem que ter cuidado. Mas, lá está. O gelo é importante. Processos inflamatórios pode arrastar um bocadinho mais, mas não muito mais do que a primeira semana. Porque, lá está. É só para controlar é só até conseguimos controlar o processo inflamatório. Porque, o processo inflamatório está controlado, a perna já não está vermelha, não está... A perna, não digo a perna, digo a estrutura que está afetada, não está vermelha, o edema já é um edema aceitável para a condição clínica, o derrame já começa a ter outras características. A partir daí o gel passa a ser antinatura, porque nós precisamos de todo o processo de regeneração. Relativamente ao repouso, como eu estava a explicar, o repouso tem que ser um repouso seletivo. Quando falo em repouso seletivo, falo um pequeno repouso das estruturas afetadas. Uma pessoa que tem uma entorse ligeira no tornozelo não tem que ficar com o pé completamente ligado e andar a saltitar. O pé pode ir apoiando o pé no chão, fazer atividade com os dedos, fazer atividade com a perna toda, fazer atividade com o corpo, meter o corpo em movimento, porque toda a nossa atividade vai potenciar a regeneração da estrutura. Se nós deixarmos aquela estrutura quase e o nosso corpo arrumados no armário enquanto ele recupera, não estamos a potenciar, estamos basicamente a estagnar todo o sangue que nós temos em circulação, todo o nosso mecanismo de defesa, e o corpo acaba por deixar de potenciar essa regeneração. Por isso é importante colocar aquela estrutura que foi afetada com algum repouso, ou seja, não vamos meter cargas. Um atleta que faça uma entorse, uma pessoa que trabalhe muitas horas em pé, faz uma entorse moderada, não vai estar 8 horas em pé consecutivamente com cargas, com peso, ou não vai fazer um jogo de futebol logo a seguir. Não, aquela estrutura tem que ser protegida porque está lesada.
mas o corpo tem que continuar em movimento. Temos que continuar a mexer os dedos, temos que continuar a mexer a perna, continuar a mexer o joelho, dentro da zona não dolorosa, mesmo o tornozelo, fora da zona de dor, conseguir ir mexendo a articulação, quando diz o tornozelo, diz o joelho, o cotovelo, ou seja, a articulação usada também pode ter movimento, fora da zona de dor, pode e deve ter movimento. Porquê? Porque esse movimento que estamos a provocar naquela estrutura também está a ser potenciador para que a regeneração, por exemplo, da parte ligamentar e da parte tendinosa ocorra da melhor forma, porque senão a cicatriz também ocorre um pouco de forma desorganizada, e nós, ao promovermos movimento naquela articulação, estamos quase a fazer um guia para que a estrutura seja cicatrizada da melhor forma e depois não tenhamos complicações mais tarde. No processo de recuperação, quanto mais ativo estiver o corpo, mais rápida é a recuperação. Eu no outro dia, quando fizemos um fórum sobre o movimento como o melhor medicamento, eu disse isso. Tirando os casos dos cuidados intensivos, só nesses casos é que o repouso é a melhor solução. E mesmo nesses casos, há fisioterapeutas que vão aos cuidados intensivos fazer trabalho, alguma mobilidade articular, manter as pessoas com algum movimento, porque o movimento é fundamental para manter as pessoas e o seu corpo preparado para se regenerar. Ou seja, é um movimento que vai pôr em circulação o sangue no nosso corpo, vai estimular também todo o nosso sistema imunitário, o nosso sistema de defesa, vai potenciar também o retorno venoso das estruturas, e é isso que potencia a regeneração. Uma entorse moderada, por exemplo, às vezes uma pequena bicicleta até estática, em que o tornozelo não seja colocado em carga, só meter o corpo a movimentar, continuar a fazer algum tipo de abdominais, trabalhos respiratórios, uma panóplia de exercícios e de movimentos que se deve continuar a fazer quando estamos num processo de recuperação de uma entorse, quando a pergunta da Patrícia, de um pós-cirúrgico, o corpo tem que estar em movimento. E a própria estrutura que foi lesada deve estar em movimento. Claro está, fora da zona de dor, fora da zona de risco de agravamento da lesão. Mas aquela estrutura tem que movimentar. Por isso, às vezes, quando vemos as entorses a serem engessadas, logo entorses ligeiras a serem engessadas, deixa-nos aqui algum ponto de interrogação, porque nós estamos a promover um padrão de imobilidade àquela região, não estamos a potenciar a circulação de sangue para aquela região, o retorno venoso vai ser muito mais deficitário. As nossas veias também têm, juntamente com a parte muscular, capacidade para bombear o sangue para fazer o retorno. Se nós pomos toda essa parte muscular parada, o retorno do sangue e o retorno venoso no nosso organismo, que vai levar tudo o que é a parte tóxica e que fica do processo de cicatrização dos tecidos, vai ser deficitário. E ao ser deficitário, vamos ter o edema sempre ali presente e um corpo. Basicamente, se tivermos uma sala cheia de lixo, é difícil trabalhar naquele meio, é difícil recuperar naquele meio. Ou seja, quando nós temos num tornozelo, num joelho, um processo inflamatório de tal forma a acontecer, o processo inflamatório, quando acontece, ele liberta certas toxinas, certos tipo de lixo que sobra do trabalho que estão a fazer, que tem que ser eliminado dali pela corrente sanguínea. Se ele não é eliminado, fica em estase naquele momento, cria também cicatrizes, cria aderências nas estruturas, cria pontos de oxidação das estruturas e vai atrasar o processo de recuperação e vai deixar muito mais sequelas. Por isso, quanto mais dinâmico tiver a estrutura, de forma controlada, melhor. Quanto menos nós tivermos a lutar contra o processo inflamatório, melhor, porque nós precisamos do processo inflamatório para que o corpo se recupere. Por isso, importante não deixar esta mensagem. Cuidado com o gelo prolongado no tempo. Fazer dias e dias e dias e dias e dias de gelo. Cuidado com o repouso, em que a pessoa fez uma entorse e fica dias ao longo da semana sem apoiar o pé, sem fazer qualquer tipo de atividade.
esse tipo de abordagem não está a ser. As pessoas podem estar a pensar que é o melhor, que é o que está a favorecer a recuperação, mas não. Estamos a prejudicar o nosso corpo, não o estamos a ajudar. E nós, com a parte consciente que nós temos que ajudar o nosso corpo que inconscientemente reage aos mecanismos de lesão. Por isso, se o nosso corpo está a reagir aos mecanismos de lesão, nós temos que o ajudar e não temos que lutar contra ele. Por isso, cuidado com o gelo, de forma descontrolada, já disse, doses ligeiras nas primeiras horas, moderadas a graves, até no máximo 72 horas. Depois tem que se avaliar caso a caso, pode haver pontualmente necessidade de fazer gelo, mas aí já são situações muito mais específicas de controle ou mais para a anestesia de uma estrutura que está muito dolorosa, não ser provavelmente para um efeito anti-inflamatório e de controle do edema. Tinha aqui uma pergunta sobre o calor, quando deve ser usado. Basicamente o que o calor vai fazer é o que o nosso movimento faz. Nós ao aquecermos a estrutura, se calhar na primeira fase em que nós temos um edema, não vamos estar a colocar calor, temos que aproveitar, lá está, o calor interno que nós fazemos com o movimento e com o calor que o nosso músculo produz quando está em atividade, porque os nossos músculos produzem calor quando estão em atividade. Aproveitar esse calor interno para acelerar a circulação para a região, porque o que o calor faz é aumentar a circulação sanguínea naquele local, e aumentando a circulação sanguínea aumenta todas as propriedades que vão na corrente sanguínea para fazer a recuperação das estruturas. Mas se calhar se tivermos um edema ainda considerável, não vamos estar a colocar calor externo, podemos aproveitar, lá está, o calor interno que nós fazemos. Numa fase em que o edema já é uma coisa mais residual, o derrame já começa a mudar de aspecto, aí já podemos começar a colocar algum calor, porque mesmo, lá está, mesmo quando existe derrame, podemos usar algum calor controlado, porque essa circulação, essa microcirculação que nós estamos a favorecer naquela região, também ajuda depois a limpeza do próprio derrame e a recuperação de toda aquela área. Por isso o calor, quando acabamos aquela fase de gelo, podemos, em alguns casos, começar a iniciar logo com o calor na fase inicial de preparação e da aceleração da cicatrização. Como nos casos mais graves, se calhar aguardamos mais ali uns dias a fazer mais calor interno através do movimento, e só depois colocar um calor externo em que o processo inflamatório já está controlado, e aí já podemos começar a potenciá-lo, porque lá está, enquanto nos primeiros dias tentamos controlar o processo inflamatório, o que acontece é que com o passar do tempo o corpo perde aquela capacidade de perceber que nós temos ali uma agressão, e como perde essa capacidade de perceber que temos ali uma agressão, baixa a sua atividade regeneradora e a sua atividade inflamatória. E como essa capacidade de regeneração vai baixando ao longo do tempo, porque o corpo deixa de perceber aquilo como uma zona lesionada ou lesada e de agressão, nós temos que utilizar outros mecanismos para voltar a estimular toda a regeneração das estruturas e a acelerar todo aquele processo de recuperação. E é para isso que utilizamos o calor. O calor é utilizado mesmo para potenciar o sangue naquela região, tornar também as estruturas algumas mais fáceis de trabalhar, entre aspas, porque não é bem esse o termo, mas a parte ligamentar com mais sangue nós conseguimos modificá-lo melhor, conseguimos fazer uma cicatriz com outro tipo de consistência. As aderências são mais fáceis também de deslaçar, porque o calor acaba por fluidificar os tecidos. Algum tipo de tecido vai fluidificando com o calor. É como se metermos calor numa gelatina, a gelatina vai derretendo e vai fluidificando. E é isso que acontece em algumas estruturas do nosso corpo. Ao colocarmos calor, elas vão deslaçando e vão tornando-se mais fáceis de trabalhar, deixando menos cicatrizes, deixando menos aderências, promovendo mais líquido sinovial naquela região e melhor movimento. Em relação àquela pergunta dos chinelos, os chinelos, nós já tivemos até uma vez uma oportunidade de falar disso com o nosso podologista, com o Dr. Manuel Cerqueira. O chinelo por si só não é um calçado, está bem que é verão, as pessoas gostam. O chinelo por si só não é um calçado adequado para nada. Às vezes é preferível andar descalço do que andar de chinelos, especialmente aqueles chinelos
de enfiar o dedo, que são abertos atrás, que não é chinelo sandália. O chinelo sandália é preso atrás e aí até a estabilidade, o conforto à volta do pé é diferente. Mas os chinelos de enfiar o dedo ou de meter só a parte da frente que são abertos atrás não são propriamente um calçado adequado para se usar, porque primeiro não é adaptado ao caminhar da pessoa, porque nós estamos a caminhar, muitas vezes o calcanhar sobe e o chinelo fica para trás, temos que fazer muito mais prensa com a nossa musculatura intrínseca dos dedos dos pés para conseguir segurar o chinelo para que ele não saia, ou seja, o chinelo não dá o conforto, não dá o suporte suficiente no caminhar, e como não dá aquele suporte, o caminhar é muito mais atabalhoado, muitas das vezes não é natural, e ao não ser natural tem quase ali um objeto que está a complicar o caminhar normal, e ao estar a complicar o caminhar normal, muito mais tendência as pessoas têm de ou tropeçar no chinelo, ou tropeçar nas coisas, perdem sensibilidade, e o tempo de resposta também é diferente, porque o pé está a trabalhar para conseguir se adaptar ao chinelo, em vez de estar a trabalhar para conseguir responder a outro tipo de estímulos. Por isso é que as pessoas também, como a marcha torna-se mais atabalhoada, mais estranha, menos natural, acaba por o chinelo ser um mecanismo que às vezes favorece as lesões. Tanto é que é contraindicado a pessoas idosas, por exemplo, usarem esse tipo de chinelos abertos atrás. Ou seja, é contraindicado a toda a gente, mas especialmente até as pessoas idosas para andar por casa, porque a probabilidade de caírem é muito maior, porque perdem essa capacidade de segurar tantas vezes até no chinelo, conseguir quase fazer uma ventosa ao chinelo para trazer o chinelo com eles, e acaba por o chinelo estar ali a atrapalhar e as pessoas acabam por cair, porque lá está, com esse tipo de chinelos é o nosso pé que faz uma ventosa ao chinelo e não é como no caso das sandálias ou do outro tipo de calçado, o próprio calçado que abraça ao pé e que dá ali um suporte ao pé. Relativamente ao tema, para terminar, não sei se há mais questões, deixar a nota clara: repouso seletivo, ter sempre em atenção que o nosso corpo precisa de movimento, precisa de se mexer, as estruturas para recuperarem também precisam de movimento, precisam que chegue sangue e que o sangue saia das suas estruturas, e a única forma de potenciar esse retorno venoso é através da ação muscular. O gelo vai depender muito da gravidade da lesão, por isso é importante ter atenção àquilo que eu disse inicialmente. Sabemos que nós estamos perante uma entorse ligeira, moderada ou grave, porque a duração dos dias e das horas que vamos andar a fazer gelo vai modificar consoante a gravidade da lesão, mas nunca mais do que essas 72 horas, só em casos pontuais específicos é que se pode usar o gelo com um objetivo específico, porque o gelo é eficaz, por exemplo, para a analgesia, e lá está para o controle do processo inflamatório, mas aí já é usado naquele dia ou naquele momento específico para controlar alguma situação, não é usado avulso para combater a nossa regeneração. Os anti-inflamatórios de igual modo, porque o gelo é um anti-inflamatório natural. Os anti-inflamatórios orais já devem ser evitados ao máximo, mas quando têm que ser tomados com conta, peso e medida logo nos primeiros dias, se as lesões forem muito graves e muito grandes. Porque lá está, nós estamos a tomar um anti-inflamatório, e se a inflamação é para recuperar, estamos a tomar um anti-recuperador. Por isso, gelo nos primeiros dias consoante a gravidade, anti-inflamatório idem aspas. Acho que o anti-inflamatório ainda deve ser menos do que o gelo, usado menos dias do que o próprio gelo, porque aí estamos a afetar toda a parte interna do nosso metabolismo. E repouso muito seletivo, e especialmente nos primeiros dias. Depois o nosso corpo tem que estar dinâmico, tem que ter movimento, todas as estruturas à volta da região afetada têm que ter movimento, o nosso coração tem que ter movimentos de bater mais rápido, levar mais sangue até às estruturas, a estrutura afetada tem que ter movimento seletivo fora da zona de dor, controlado, mas não imobilizem as estruturas, salvo ordem hospitalar, muitas das vezes, por haver uma lesão de gravidade elevada. E mesmo nesses casos de gravidade elevada, por teres uma fratura, uma entorse muito grave e tens necessário o tornozelo, ainda tens mais não sei quantas articulações no corpo,
para poderes trabalhar, tens muitos músculos que podes trabalhar, até as pontas dos dedos que às vezes ficam de fora podes movimentar, porque só com esse movimento é que tu vais potenciar a tua recuperação. Por isso, evitem cuidado com o gelo quase como tratamento crónico de uma entorse, e andarem a pôr gelo a longo prazo. Estava-me agora a lembrar de uma coisa, antes para terminar. O gelo, há muitas vezes as pessoas colocam o gelo também de forma crónica porque vem com a estrutura que teve alguma lesão, depois apresenta um pequeno edema quase diário, sempre igual. Aquele edema é um edema residual. Estamos a falar de um edema residual que não é mais do que algo que está ali, porque nós temos uma região que teve lesada, a nossa parte muscular, a nossa parte venosa perdeu a capacidade de bombeio que tinha, toda a parte articular ainda está em recuperação, por isso ao longo daqueles primeiros tempos é normal haver ali algum edema residual, mas com a atividade muscular, com o movimento, todo esse edema vai acabar por desaparecer ao longo do tempo, porque quanto mais depois atividade muscular tivermos, mais um mecanismo automático de retorno venoso que é facilitado pela ação muscular vai ocorrer e aquele edema residual acaba por desaparecer. Vamos então concluir. Acho que não há mais perguntas por responder. Alguma dúvida que tenham, se tiverem alguma entorse, não tratem sozinhos, por favor. Se tiverem dúvidas, se a entorse é ligeira, não achem que fiz só uma entorcezinha, isto, ou fez um bocadinho de derrame, isto de certeza que não foi nada, vou pôr um bocadinho de gelo durante uns dias e isto vai passar. Não façam isso, procurem profissionais de saúde, podem ir a uma consulta médica, procurem os fisioterapeutas para vos avaliarem, porque essa avaliação inicial de uma entorse é fundamental para depois o processo de recuperação ocorrer corretamente e ocorrer como deve ser. Por isso, cuidado com os autotratamentos, procurem a ajuda do profissional de saúde capacitado para vos avaliar, para vos ajudar em todo o processo de recuperação. E alguma dúvida, quem tiver entorse pode sempre, e tiver alguma dúvida no processo de recuperação ou já teve alguma entorse, podem sempre questionar através dos nossos contactos. Nós estaremos sempre aqui dispostos para vos ajudar. E cuidado com o gelo e repouso absoluto como o tratamento eficaz para as entorses, porque lá está, não é mito, é uma realidade, porque as coisas acontecem. É um mito que isso seja o melhor tratamento para tratar as entorses. É uma parte do tratamento, é algo inicial com muitos ses, com muitas cláusulas, mas faz parte da recuperação, mas não é o tratamento de todo para uma entorse. E as entorses mal curadas, mal tratadas, desde uma fase inicial, com uma má abordagem, podem deixar, ou não tratadas, quando as pessoas ficam em casa, batem com o pé e esperam que aquilo passe, não tratadas, as consequências mais tarde podem ser piores. Pode aparecer, se calhar, às vezes, lesões noutras estruturas do corpo, não é? Às vezes na coluna, na anca, até às vezes na cervical, derivado de uma entorse mal tratada e mal curada antigamente. Por isso, obrigado a todos que me estiveram a assistir a este live. Alguma dúvida que tenham sobre o que fazer se tiverem uma entorse, entrem em contacto connosco, peçam ajuda, não queiram ser, não vão ao Dr. Google, procurem ajuda para vos ajudarmos, para melhor vos tratarmos e assim recuperarem mais rápido e voltarem à vossa atividade. Obrigado a todos, uma boa noite, bom jantar para quem vai jantar. E há uma coisa que precisarem, já sabem, nós, Teo Performance, Penafiel, estamos aqui para vos ajudar e para cuidar da vossa saúde. Obrigado e boa noite.